Pessoal, boa tarde para todos e todas. Assim, eu quero parabenizá-los pelo esforço de mobilização. Esse plenário está lotado, o outro plenário lotado, os corredores lotados de trabalhadores da educação mobilizados na luta pelos seus direitos. Então, assim, parabéns mesmo, porque é a mobilização de vocês que vai fazer a história acontecer e se movimentar no rumo que a gente quer. Eu quero não ser repetitivo e trazer elementos novos para o processo aqui da audiência. Primeiro, assim, registrar objetivamente todo respeito ao Alan como pessoa, como secretário adjunto, mas faltou respeito do governador e do governo do Estado aos trabalhadores da educação hoje nessa audiência pública. Faltou, porque se o governador não tem coragem de vir até aqui para olhar nos olhos de vocês, ouvir tudo que vocês disseram, deveria pelo menos escalar secretário-chefe da Casa Civil, secretário de Fazenda, secretário de Gestão e Planejamento, secretário de Educação, para virem até aqui em audiência pública ouvir cada um e cada uma de vocês que se pronunciaram aqui. Então faltou respeito, foi um desrespeito do governador e do governo aos trabalhadores da educação, uma demonstração clara de que não quer diálogo. Segundo, faltou respeito à Assembleia Legislativa, Tiago João Batista Barranco. E amanhã, no Colégio de Líderes, que a gente vai ter às 16 horas, na sessão plenária, que a gente vai ter às 17 horas, nós temos que fazer os outros deputados que não estiveram aqui ouvir e se manifestar em relação ao desrespeito do governo do Estado com o poder legislativo, em não se fazer presente nessa audiência pública. O presidente da Assembleia terá que se manifestar diante do desrespeito do governador e do seu secretariado. A mesa diretora terá que se pronunciar em relação a isso. Aí eu boto fé, chama a atenção dos políticos. Eu iria fazer uma fala direcionada ao Dr. Miguel Slessarenko, que é da Promotoria de Defesa da Cidadania. E falar para o Ministério Público do que está prestes a acontecer no nosso Estado, e o Ministério Público precisa se posicionar em defesa da sociedade, em defesa da população do nosso Estado, em defesa das 40 mil famílias de trabalhadores da educação no nosso Estado. Hoje é 17 de junho, mais da metade do mês de junho passou, amanhã é 18. Depois vem um feriado prolongado, que é o feriado de Corpus Christi. Na outra semana acaba o mês. E aí? O governador vai cortar de novo o ponto dos trabalhadores da educação? Foram 7 dias, agora vai cortar todo mês de trabalho dos trabalhadores da educação? Vai criar na prática e de verdade um estado de calamidade em Mato Grosso? Porque serão 40 mil famílias sem salário. Olha o tamanho da irresponsabilidade do governador, e o Ministério Público não pode ficar inerte diante disso. Precisa se posicionar diante disso. E aí um dos encaminhamentos que eu sugiro aqui, ele é muito mais do que para nós, deputados. Ele é também especialmente para vocês. Porque nós temos que ser muito honestos aqui para todos vocês. Nós não temos força acumulada entre os deputados para fazer valer como deveríamos a vontade de vocês, trabalhadores da educação. Temos que ser sinceros em relação a isso. Porque a correlação de forças aqui, ela é desfavorável à luta dos trabalhadores e à luta dos servidores. Temos que ser claro em relação a isso. E precisamos fazer,
essa realidade se evidenciar no diálogo com vocês. E aí precisamos muito, mas muito de vocês. Muito bem, nós sabemos disso. Nós precisamos ir ao chefe do Ministério Público Estadual, da mesma forma como vocês estão aqui, centenas, milhares de trabalhadores na Assembleia Legislativa, para cobrar de nós a nossa responsabilidade, nós temos que ir ao chefe do Ministério Público, conversar com ele, fazer chegar a ele a dor e o sofrimento de cada um de vocês aqui, e a dor e o sofrimento das mais de 300 mil famílias que têm filhos estudando na escola pública. E o Ministério Público não pode ficar nessa de apenas fazer notificação recomendatória para o governo cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Não pode. Não pode, porque acima da lei de responsabilidade fiscal está o interesse público, está o interesse da sociedade mato-grossense. E o interesse da sociedade mato-grossense está materializado na luta dos trabalhadores da educação, está materializado no direito que as mais de 300 mil famílias têm ao direito à educação cotidiana. E quem está negando esse direito hoje não são os trabalhadores em greve, é o governo que, insensível, autoritário, irredutível, não senta à mesa para negociar. A responsabilidade pelas crianças que estão sem aula não é dos trabalhadores da educação, é do governador do estado, Mauro Mendes Ferreira. Com certeza. Então precisa ir ao chefe do Ministério Público, dizer isso a ele, para o Ministério Público se posicionar em defesa da sociedade. Nós vamos ter que ir para a frente do Palácio Paiaguás, vamos ter que fazer acampamento na frente do Palácio Paiaguás. Porque não tem sentido o governo permanecer da forma que está. Encaminhamento para nós, deputados da Comissão de Educação, Tiago. Redigir um documento fundamentado dizendo: governador, cumpra a Lei 510/2013. Cumpra a lei, porque ela está em plena vigência. O senhor é empresário. O senhor, nos discursos de empresário, sempre diz o seguinte: os contratos precisam ser respeitados. Quando a gente vai para cima dele, cobrar revisão das renúncias fiscais, o argumento é sempre esse: não, são contratos de longo prazo, contratos de 10 anos que precisam ser respeitados por uma questão de segurança jurídica. Ora bolas, o que é a Lei 510/2013, se não um contrato de longo prazo, assinado pelo Estado de Mato Grosso, por todos os poderes, com as 40 mil famílias de trabalhadores da educação, que está sendo desrespeitado sumariamente pelo governador. Como disse o Nus aqui, quando vale para ele, pode. Quando não vale, não pode. Então, Tiago, produzir um documento em apoio à greve dos trabalhadores, em apoio à reivindicação, argumentando com fundamentos os números do Estado, para que o governo atenda à reivindicação, que é do cumprimento da lei. E vamos colher a assinatura dos outros deputados também, para os deputados assumirem o compromisso de apoio à greve dos trabalhadores da educação e de apoio à reivindicação que os trabalhadores da educação estão fazendo. Assim, alguns números para enriquecer ainda mais o nosso debate. Janeiro a abril de 2019. É o realizado já, é o concreto. Janeiro a abril, demonstrado pelo secretário de Fazenda em audiência pública aqui na Assembleia. O Estado arrecadou de ICMS de janeiro a abril 230 milhões de reais a mais do que arrecadou no mesmo período em 2018. O Estado arrecadou de FETAB 270 milhões de reais a mais do que estava previsto no orçamento de 2019, apenas em 4 meses. Isso projeta para 2019 1 bilhão e 500 milhões de reais a mais de arrecadação de ICMS e de FETAB. Cadê o dinheiro? O impacto da Lei 510 é de 128 milhões de reais, é menos de 10% daquilo que o Estado já arrecadou e arrecadará com projeção ao longo do ano de 2019.
Isso está no relatório quadrimestral de gestão fiscal do Estado. Segundo, uma informação. Em relação às renúncias fiscais, eu vinha trabalhando com o número de 3 bilhões e 400 milhões de reais até umas 3 semanas atrás, quando fui alertado por um economista que me mostrou um estudo que é resultado de um relatório que a Secretaria Estadual de Fazenda faz todo ano de arrecadação de ICMS por setor econômico. E trabalhando com um princípio que a alíquota de ICMS no Estado é de 12%, vocês sabem qual é a renúncia real de imposto em Mato Grosso em 2018? 5 bilhões e 600 milhões de reais. Isso é o que foi realizado de renúncia concreta em 2018. Está em crise o Estado? Não está. O Estado é governado para atender interesses. O governador Mauro Mendes fez uma escolha de continuar governando o Mato Grosso para atender ao interesse dos muito ricos em Mato Grosso. Não é nada além disso. E nós precisamos fazer ele virar essa rota. E ele só vai virar essa rota com mobilização e com pressão e com o povo na rua. Só essa falácia do limite da lei de responsabilidade fiscal. Ora, por que até o segundo quadrimestre de 2018, o Estado, o Poder Executivo, gastava 47% da receita corrente líquida com o pessoal? E no terceiro quadrimestre já passa a gastar 57%. Quem faz o relatório do terceiro quadrimestre já é o atual governo, não é o governo anterior. Por uma artimanha, por uma manobra contábil, a de retirar o imposto de renda retido na fonte dos servidores da receita e colocar na despesa. Por isso que sai de 47% e vai para 57%. É isso que nós temos que dizer para o doutor José Antônio Borges, chefe do Ministério Público do Estado, para dizer, olha, a notificação recomendatória que vocês estão fazendo com base numa manobra contábil. O que vale mais, uma manobra contábil ou os direitos da população do nosso Estado, que estão assegurados em lei? 1 bilhão e 200 milhões de reais é a arrecadação que o Estado tem com o imposto de renda retido na fonte do conjunto dos servidores. Porque quando a gente recebe o salário, a gente recebe com o imposto de renda descontado, não é? Esse desconto, gente, vai para o cofre do Estado, imediatamente. É 1 bilhão e 200 milhões por ano. Sabe quanto que os mega produtores de soja pagam de imposto? 4 vezes menos que os servidores públicos do Estado, só com o imposto de renda retido na fonte. Eles faturam 48 bilhões de reais ano, que é 2,5 vezes o orçamento do Estado. Faturaram 48 bilhões de reais em 2018 e pagaram 300 milhões de ICMS. Então, assim, nós temos que erguer a cabeça quando os barões vierem com conversa para cima de nós, servidores. Porque quem sustenta o Estado são os trabalhadores, são os servidores públicos que pagam muito mais imposto que eles. Estamos nos esforçando para fazer a divulgação de tudo isso. Bom, é isso, gente. Assim, Tiago Barranco, João Batista, nós temos que ir para cima, no bom sentido, dos nossos colegas deputados para alterar a correlação de forças que hoje é a favor do governo aqui na Assembleia. Porque não é só o FEX que a gente precisa incluir no cálculo da receita corrente líquida. Nós precisamos revogar essa tal lei de responsabilidade fiscal estadual que inventaram aqui no Mato Grosso em janeiro e que é inconstitucional. E vamos para cima amanhã, na reunião do Colégio de Líderes, na sessão plenária, para respeitosamente trazer os colegas deputados para a luta ao lado dos trabalhadores da educação e ao lado da população do nosso Estado, porque vocês estão aqui para defender o direito da população do nosso Estado mais do que o direito de cada um e cada uma de vocês.